E na antiga gestão, né, do prefeito Alexandre Calil, tinha muita essa questão da oposição, né? Foi emocionante. Eu lembro dessa saga, né? Foi. Eu até vi um cortezinho seu no Flow, né? Que você faz uma pergunta para ele e ele não Flávia responde. Borja, não. Vou responder a Flávia Borja. Vereadora de 5ª categoria. Mas ele ficou tão preocupado com a minha pergunta que ele teve que responder. Sim. Né? E qual foi a pergunta? A pergunta Você foi a questão de alguns... Já era documentado que ele tinha tido alguns gastos num hotel no Rio de Janeiro. Já estava lá, já era público isso. Sim. E na hora, né, eu questionei, tinha jantares com, né, valores exorbitantes, as diárias, tudo isso pago com dinheiro da prefeitura, com uma empresa contratada na prefeitura. Então, isso inclusive foi objeto de uma CPI nossa, né? E já estava, assim, bem escancarado. E quando eu perguntei, acho que eu mexi na ferida dele, né? Aí ele falou, não vou responder, não. Aí ele teve que responder, mas ele ficou tão incomodado. E aí foi tão engraçado que ele falou assim, essa aí, ela pôs um post sobre não sei o que lá do aborto. Eu falei, gente, ele é meu seguidor, ele me acompanha. Ele tá acompanhando. Aí que ele ficou mais... Foi interessante, assim, que fala, né, de toda essa fragilidade da mulher e tudo, mas quando a gente mexe na ferida, né, a gente teve uma CPI lá na Câmara que foi, assim, muito interessante, foi a respeito dos gastos no período de pandemia. Sim. Que eram completamente, assim, sem parâmetros exorbitantes, assim, né, uma oportunidade grande de dinheiro ir para o ralo, né? Então, a gente enfrentou grandes figurões aqui da cidade e, na hora, o pessoal falou assim, Flávia, você enganou, gente, achei que você era toda delicadinha, toda aí. Eu falei, não, mas na hora que precisa... Sim. Vem aquele senso de justiça dentro da gente, né? Poxa vida, eu estou aqui ocupando um lugar que pessoas me confiaram, né? Sim. Um voto. Eu preciso estar aqui realmente, sabe, representando com essa questão que brota de dentro da gente, que é do cristão, né? Um senso de fazer justiça mesmo. E aí tá sendo, sabe, muito interessante essa experiência como vereadora, né? Eu falo que as pessoas falam assim, não, Flávia, tá difícil. Eu falei, não, tá maravilhoso, tá delicioso, né? Eu tô no lugar certo e Deus me preparou, me treinou para isso, assim como cada um de nós nos seus lugares, né, nas suas áreas, vocês também. Sim. Deus prepara a gente, Com né? certeza, ele capacita, né? É verdade. E você falou, porque o papel do vereador realmente é fiscalizar, né? Não somente aprovar leis, mas também fiscalizar. Sim. E você tem feito esse papel ali dentro da Câmara dos Vereadores, de estar fiscalizando, principalmente os gastos, né? O que tem sido feito ali. Sim. Eu acho interessante também na questão da cultura, porque a cultura realmente tem muitos projetos que não nos beneficia, né, de alguma forma. Sim. E não tem uma fiscalização clara em relação a isso. Eu vejo que você tem sempre uma cobrança ali, né? O que estão investindo, onde está indo essa verba. E isso é muito importante. É uma das funções do vereador, né? Propor leis, fazer leis. Mas, assim, antigamente, Diego, assim, parecia que o vereador queria fazer um montão de leis. E, quantas leis você tem aprovado? Eu não tenho essa preocupação. Eu tenho preocupação de fazer leis pontuais, naquilo também que é a minha atuação. Tem coisa que eu falo assim, gente, isso aqui não é minha praia, Sim, né? Não vou mexer com isso, não. Eu quero fazer aquilo que realmente faz o meu coração pular, né? Meu sangue, às vezes, ferver, né? Sim. E aí, você falou da cultura, esse trabalho de fiscalização dos recursos, porque hoje, infelizmente, os recursos da cultura, que são muitos, é muito dinheiro, vai muito para pessoas de esquerda, né? De viés contrários, né? O da gente. E os projetos aprovados realmente são os projetos que já tem ali uma certa turminha. E eu tenho desafiado até as igrejas, os institutos culturais a produzirem espetáculos, porque a verba tem. Entra, né, no processo de escolha, vamos fazer bem feito. Então, a gente tem um instituto cultural aqui em Belo Horizonte que é maravilhoso, queria até fazer propaganda, que é a Fábrica de Artes, né, lá da Lagoinha. Mas é a parte, né, da Lagoinha, que é, assim, de uma excelência, de uma coisa, uma estrutura. Então, outro dia eu estive lá, né, com o pastor Felipe, e eu falei, pastor, vamos
produzir coisa bacana para a gente oferecer para as escolas, os Exatamente. espetáculos, Sim. com valores, não é nada evangélico, Fazer mas diferente, com né? valores. É, É. é. Então a gente tem que parar também, sabe, Ana e Diego, assim, da gente ficar só gritando por aí. Eu tenho muito essa preocupação. As pessoas sabem que eu sou muito firme nos meus posicionamentos e que eu tô lá no plenário, sim, enfrentando, brigando, mas o que a gente está propondo por trás, né? O que a gente tem que deixar alguma coisa para a cidade, a gente tem que ir fazendo com que essa cultura mude, né? A gente não fique só, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, escola e denúncia, não. Mas de concreto, o que a gente está fazendo? E está sendo muito interessante, sabe? Construindo muita coisa legal. Que legal, que legal. Nossa, só de falar em arte, eu já fico animado. Aí, ó, essa área, eu né? eu gosto de música. Isso. Paulão tá aqui nos bastidores também. Aí, Músico, né, Paulão? Vamos produzir. Com certeza, né? produzir conteúdo de valor, né? Isso. Pra gente oferecer.